Por que a Silmara não tá mais falando de nutrição? Calma, gente, eu vou te explicar. Pega o seu chá e vem conversar comigo. Então, vamos começar do começo dessa história. Deixa eu pensar. No começo... Bom, então já faz 20 anos que eu me formei em nutrição. E aí fui pra vida atender as pessoas, né? E vivi muitas coisas nesse período. E muitas coisas foram mudando também em relação a isso, aos aprendizados, a como que funciona tudo isso, né? Mas foi chegando um tempo que eu fui entrando num mundo de restrições em relação à nutrição, né? Fui percebendo o quanto era duro na vida das pessoas tantas restrições, e que parece que ir na nutricionista era só isso, sabe? E aí eu vi a dor das pessoas, e aí a impressão que eu tinha é que eu entregava para ela, quando eu entregava o cardápio, mais uma dor para ela ir para casa, e a vida dela já era tão cheia de coisas, né? A maioria das pessoas, mulheres, com filhos, com trabalho, né? Com muitos afazeres. E aí eu dava mais um trabalho para ela, olha, né? E aí eu fui vendo que aquilo era muito, que tinha que ser de uma maneira diferente. E fui buscando outras coisas, foram aparecendo outras coisas na minha vida e eu me encontrei com o Reiki, né? Foi quando a minha mestra de Reiki veio atender Reiki na clínica onde eu atendia como nutricionista. E ali eu falei, uau, né? Me encontrei em algo que acalmava meu coração, né? Fui entendendo assim o quanto é que a nossa alimentação, a nossa nutrição, ela tem a ver com muitas mais coisas do que eu imaginava, né? Daquele prato, daquele alimento, daquele nutriente, e o quanto ela é abençoada, o quanto nossa base é a nutrição, né? Nós somos quimicamente nutrição. A gente vive e expressa tudo, a nossa saúde toda, com os nutrientes. E quanto aquilo se encaixava com essa energia. Então, eu comecei a colocar isso em prática, né, com as pessoas, nos atendimentos. E foi sendo muito bom o resultado, né? Até que, então, eu comecei a entrar nesse caminho mais de autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, de me conhecer, de me curar, né? E aí, chegou a minha vez de olhar para as questões nutricionais. Então foi nesse momento que eu não acreditei mais na nutrição, né? Porque entrei num processo, adoeci algumas partes minhas, e aí a impressão que eu tinha é que os nutrientes, a alimentação, nada mais disso funcionava, eu não conseguia me nutrir mesmo. Alguns processos gástricos, digestivos, entende? E isso foi muito uma oportunidade de eu olhar para dentro de mim, né? E me resgatar, e me curar, e fazer muitos entendimentos. Então, essa nova fase agora é uma fase de ter passado por coisas na prática e entender as pessoas que também passam por isso na prática, né? Então, essa nova fase de nutrição, eu volto a falar dela, eu volto a trabalhar com ela de uma maneira mais ampla, simples, né? E amorosa e, assim, harmoniosa no sentido de sintonizada com aquilo que é a minha vivência, tá? Então, hoje a nutrição tem um sentido de nutrir, como a palavra mesmo diz, né? E o que eu quero trazer com esses conteúdos, com essa nova fase de trabalho, é a união do Reiki, dessa energia maravilhosa, que é o nosso estado original de ser, né, com a nutrição. Então, o que eu vou trazer para você são informações e dicas e conversas sobre nutrição na prática, né, e também como isso pode trabalhar no seu autoconhecimento e na sua cura. Sabe, aquela parte sua que às vezes diz assim, por que eu não consigo emagrecer? Por que meu corpo está todo inflamado? O que tem por trás disso? Tudo em nós tem algo emocional, né? O que a gente criou, por mais que a nossa mente, a nossa cabeça não queira ter criado aquilo, né? Então, você fala, eu não quero ter um problema gástrico, eu não quero ter um problema intestinal. Mas, de alguma maneira, você criou aquilo em você, com o seu estado emocional, pelas coisas que você passou na sua vida. Não é para você se apontar, se julgar, brigar com você mesmo. É só para você saber que da maneira que foi criado, você também tem o poder de desfazer. Então, essa união amorosa do Reiki da nutrição é sobre desfazer essas questões que foram criadas para que você consiga chegar em um bom lugar de resultados na sua vida, sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre boa nutrição, sobre vitalidade, sobre desinflamar, enfim, em tudo a nutrição está relacionada, em todos os processos do seu corpo, tá
bem? Sobre ter uma melhor performance cognitiva, de pensamentos, no seu exercício físico, na sua atividade, né? Então é sobre qualidade de vida, sobre viver melhor, viver mais feliz, que é o seu merecimento divino aqui nessa terra, nesse tempo. Então é nesse caminho que a gente vai caminhar e é nessa vibe que a gente vai estar sempre juntos aqui falando sobre esses assuntos de corpo, mente, alma, de tudo um pouco. Tá, Silmara, mas como assim que o reiki vai ajudar nos seus processos nutricionais? Vou te dar um exemplo prático, tá? Quando você tá com dificuldade de emagrecer, como é que o reiki vai te ajudar? Acabou meu chá, eu vou ter que fazer mais, então fica aí pra parte 2. Corta, que o chá não acabou, mas eu preciso fazer a parte 2.